A história da Clark Michigan. A Clark Equipment Company foi um designer, fabricante e vendedor americano de máquinas e equipamentos industriais e de construção. A empresa teve suas origens em 1903 sob o nome de George R. Rich Manufacturing Company, fabricante de brocas para a indústria de estradas de ferro. Em 1904, a empresa transferiu-se para Buchanan, em Michigan, e contratou um jovem engenheiro mecânico, Eugene Brodley Clark, como seu sócio-gerente. Falhas na gestão e operações foram os defeitos apontados por Mr. Clark. Ele reorganizou as operações da empresa e depois de um ano sob sua gestão, Rich Manufacturing estava pagando suas contas em dia, além de registrar lucros nas vendas de suas brocas Celfor. Vale lembrar que Mr. Clark tornou-se presidente da empresa em 30 de agosto de 1906 e continuou após a mudança de razão social para Celfor Tool Company em 1907, vinculando o nome do produto mais diretamente com a empresa. Em 1909, Mr. Clark viajou para a Europa e descobriu que as peças eram fabricadas usando um método diferente, os fornos elétricos. Confiando em uma oportunidade nos Estados Unidos para tal processo, Mr. Clark e outros investidores da Celfor formaram uma segunda empresa, a Buchanan Electric Steel Company, ou BESCO, em 1911. Produzir peças de alta qualidade e novas tecnologias eram as metas de Mr. Clark. A diversidade em outros e novos produtos fez a BESCO um sucesso na indústria local. Tanto a Celfor quanto a BESCO estavam sob a direção de Mr. Clark e ambas em crescimento. Mr. Clark buscava uma maneira eficaz e barata de transportar cargas de um ponto a outro que não necessitasse da força humana. Foi assim que um grupo de funcionários da Clark, com a ajuda de Eugene, deram vida ao primeiro protótipo da empilhadeira. Uma espécie de caminhão com plataforma de 3 rodas e uma caixa com capacidade de transportar até 2 toneladas. Ele foi batizado de Truck Tractor. Alguns anos mais tarde, a Clark também lançaria a primeira empilhadeira com um elevador hidráulico, o Truck Chair. A BESCO produzia fortes e duráveis rodas de aço que substituíram as de madeira, que porventura eram mais frágeis. Em 27 de dezembro de 1916, foi incorporado as duas empresas, Celfor Tool Company e Buchanan Electric Steel Company, formando a Clark Equipment Company. Mr. Clark faleceu em Chicago em 29 de julho de 1942 e foi sucedido na presidência por Albert S. Bonner, que se juntou à empresa em 1915. Ele foi vice-presidente de 1938 a 1942. Em 1945, George Spata, vice-presidente, tornou-se presidente após a morte de Mr. Bonner. A Clark Equipment Company adquiriu a Michigan Power Shovel Company em 1953 e estabeleceu sua divisão de máquinas para construção em Benton Harbor, em Michigan. Todavia, as primeiras pás carregadeiras foram apresentadas em 1954. A Michigan 75A, 125A e 175A. Em 1956, surgiu o Michigan 180 Turbo Dozer, um equipamento de 165 cavalos de potência. Em 1957, a Clark apresentou as pás carregadeiras Michigan 275A e 375A, que completaram a linha anterior. Ademais, 2 modelos Michigan 280 e 380 de tratores sobre rodas, Wheel Dozers. No ano seguinte, apresentou o trator de rodas Michigan 480. Em 1965, foi apresentada a pá carregadeira Michigan 475A. Nessas alturas, a linha tinha expandido para 11 modelos, do 12B
ao 475A. O modelo Michigan 275B apareceu em 1970, tendo sua produção até 1980. Em 1970, o protótipo do Michigan 675 foi construído. A maciça 675, que carregava uma caçamba de 24 jardas cúbicas, era movida por dois motores Cummins que ofereciam uma potência nominal de 1.270 cavalos de potência. A corrida de produção para essas máquinas gigantes foi relativamente curta e o modelo foi descontinuado em 1976, com apenas 14 delas sendo fabricadas. Em 1957, a Clark Michigan lançou seus primeiros scrapers. Os primeiros modelos foram o Michigan 110, 210 e 310. No início de 1964, apresentou o modelo Michigan 410. Esse modelo foi construído até 1970. Em 1965, veio o primeiro scraper com elevador. O scraper foi desenhado e construído pela Hancock Manufacturing Company, pioneira nesse tipo de equipamento. Em 1966, a Hancock foi adquirida pela Clark Equipment Company e posteriormente continuou com o nome até 1972. O maior scraper com elevador feito pela Clark Michigan foi o modelo 310H em 1969. Em 1970 veio o modelo 110HT. O Michigan 110-15, apresentado em 1972, foi um modelo para 15 jardas cúbicas e era baseado no modelo 110. Pesando 20,7 toneladas, o Michigan 110-15 tinha 225 cavalos de potência e usava o motor General Motors Detroit Diesel 6V71T. A linha de scrapers foi descontinuada pela Clark em 1981 devido à queda nas vendas. A fábrica de Lubbock, no Texas, foi fechada. A Clark Michigan iniciou sua experiência em caminhões fora de estrada em 1965. O modelo apresentado foi o Michigan T65 de 65 toneladas de capacidade que poderia ser equipado com motores Cummins ou GM de 700 cavalos. O Michigan T65 pretendia ser o primeiro da linha de caminhões, mas teve um tempo curto, com apenas 8 unidades fabricadas. Em janeiro de 1984, a Clark Michigan Company anunciou a aquisição da Euclid Inc. Em 1985, introduziu o modelo R190 e em abril, uma joint venture foi formada entre a Clark Equipment Company e a Volvo AB. A Clark contribuiu com sua divisão Michigan e Euclid e a Volvo com sua divisão Volvo BM. A nova empresa passou a se chamar VME Group NV. Após a Clark Michigan Company tornar-se uma subsidiária da VME Group NV, em 1985 o nome Michigan foi gradativamente incorporado à linha Volvo. Em 1994, o nome Michigan foi substituído pelo Volvo e em 1995 a VME Americas Inc. tornou-se a Volvo Construction Equipment.